bem, meus amigos, vamos que vamos aqui para mais uma rodada aqui desta aula de compreensão e interpretação. Bora resolver agora questões, pessoal. Bora resolver questões, ó. Vamos aplicar na prática essa teoria. Vamos para a vida real. Vamos para a vida real. Vou pedir, obviamente, a paciência de vocês. É uma aula de compreensão e interpretação de textos. Então, meu amigo, tem que ter texto, né? Não dá para fazer esse milagre, né? Tem que ter texto. Então vem comigo. Olha só, texto aqui para as questões de 1 a 2. O que nós temos aqui, ó. Vamos nós. Vamos nós, vamos nós, vamos nós, vamos nós. Cadê? Olha só, perigo da inteligência artificial não vem dos robôs, mas de nós. Todo mundo fala de IA, né? 24 horas por dia. Impressionante, né? Um assunto recorrente. Em seu livro, disruptivo, né? Não tem jeito. Em seu livro mais recente, The AI Mirror, o espelho da IA, a filósofa americana Shannon Valor sustenta que o perigo oferecido pela inteligência artificial é muito diferente do que se costuma imaginar. O risco existencial para a nossa espécie não viria da progressiva substituição de gente por máquinas, geradora de desemprego e, no limite, de nossa extinção. O perigo estaria em nós mesmos, em nosso enamoramento pela imagem que a IA reflete, como o de Narciso em seu lago. Cara, cultura geral é importante, sabia hoje, ó, Narciso. Você tem lá o mito do Narciso, né? O Narciso, daí vem o narcisista, né? A pessoa que é excessivamente vaidosa. O Narciso, rapaz, o Narciso era tão vaidoso que ele parava para ficar vendo o reflexo dele no lago. De tão lindo que ele se achava. Um belo dia escorregou, caiu, veio um crocodilo, não sei como é que termina a história, comeu o Narciso, né? Beleza, foi mais ou menos isso, certo? Beleza? Não foi exatamente isso não, mas a história tem essa lógica, né? Então, o Narciso é o cara muito vaidoso, o cara, enfim, que se endeusa ali com a beleza. Então, nós estamos enamorados pela imagem que a IA reflete. Meu amigo, todo mundo está apaixonado pela IA. Meu Claude, meu GPT, sem eles eu não vivo. Tá desse jeito, né? Tá desse jeito. Especialista em ética da tecnologia, a autora acredita que se não abrirmos o olho, veremos os poderes e virtudes mais vigorosos da espécie, nossa capacidade de pensamento criativo, ambição moral, imaginação política e, acima de tudo, sabedoria, serem afogados no espelho da IA. Afogados porque rendidos. Ó, o Narciso morreu afogado. A ideia do crocodilo lá fui eu que inventei. Afogados porque rendidos, entregues de graça ou em troca de miçangas coloridas. A miçanga era aquele presentinho que os colonizadores davam para os indígenas, né? Beleza? Terceirizados por narcisismo e preguiça, algoritmos que se baseiam no que decidimos no passado para decidir em nosso nome no futuro. Decidir tudo, escolher gente para vagas de emprego, prender gente com base em reconhecimento facial, dosar fluxos de socorro humanitário para populações flageladas, resumir um grosso relatório em meia página. Desse jeito mesmo, né? Mas qual seria o problema disso tudo? Ferramentas que podem ser tão úteis na solução de problemas, né? Segundo a autora, o risco é nada menos que a estagnação da espécie. Junto com o poder de decidir, estamos abrindo mão do domínio dos próprios meios para a tomada de decisões. Escrever, fazer contas, projetar, raciocinar, escolher. Aí não quer mais saber disso não, joga do na IA. Todas as tecnologias sempre desafiaram moralmente os seres humanos, levando-os a conceber novos valores e formas de viver em sociedade. A seta sempre apontou para o futuro, até agora. Vou até deixar aqui, até agora, né? Abre aspas, precisamos abraçar, renovar e aprofundar esse aprendizado moral, prega a autora. Abre aspas, porque a IA representa uma forte tentação de esquecê-lo, aceitando em seu lugar um reflexo pálido e estático daquilo que um dia soubemos a nosso respeito. Estamos diante de crises planetárias e civilizacionais que a humanidade nunca enfrentou antes. Você planejará a sua escalada de uma montanha perigosa e desconhecida olhando
pelo espelho para aquilo que ficou para trás? Rapaz, reflexão, né? Aqui, meu amigo. Reflexão. Então, assim, uma coisa que a gente pode fazer, de novo, como treino, né, pessoal? Sempre o treino, porque não tem jeito, tem que treinar. Lá no dia é um pouco diferente, né? A pegada tem que ser mais objetiva, mas sempre que você termina de ler um texto, tá? Você que está estudando o texto, né? Você que está aí praticando, certo? Tenta sempre, cara, fazer um resumo mental do que você leu. Esse texto ele fala sobre o quê? Qual é a principal ideia que ele traça aqui pra gente, né? A gente precisa ter isso em mente, né? A gente precisa ter isso em mente. Beleza? Maravilha, 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 né? Eis o ponto, eis o ponto, eis o ponto. Então vem comigo aqui pra gente resolver essa primeira questão. Ó, a consideração ética central da filósofa americana quanto ao uso progressivo da inteligência artificial vem expressa no seguinte segmento. Então vamos nós aqui, ó. A progressiva substituição de gente por máquinas, o problema não está aí não. O problema não está aí não, ó. Tá aqui, ela é muito claro, ó. Ó, tá escrito, pessoal, ó. O risco não viria da progressiva substituição de gente por máquinas. Não é esse o problema. Percebe aí, ó? Não é esse o problema. Vamos seguir. Ferramentas que podem ser tão úteis na solução de problemas. Que eu não tenho a questão ética que está sendo levantada, né? Eu tenho a vantagem, né? A vantagem aqui, certo? Beleza. Abrindo mão do domínio dos próprios meios para a tomada de decisões. Opa, esse é o problema. Esse é o problema. Pus um pontinho aqui na letra C. Vamos ver a letra D. Todas as tecnologias sempre desafiaram moralmente os seres humanos. Né? O debate ético aqui, moçada, que é a consideração central aqui da nossa autora, tá nesse fato aqui? Não. O que é diferente agora na IA? O que está diferente agora na IA? É porque tá todo mundo tão apaixonado por ela que a gente tá abrindo mão de decidir. Tá abrindo mão de decidir. Isso é um problema, certo? A seta sempre apontou para o futuro. Cara, onde é que tem problema? E esse problema, debate central aqui no texto, ó, na letra C. Nós estamos... O problema da IA é que ela está substituindo gente por máquina. Esse não é o grande problema, não. Esse não é o grande problema. O diacho do problema é que a galera está deixando de decidir por conta própria. Isso é ruim. Vamos nós. 2. A seta sempre apontou para o futuro. Vamos aqui só voltar aqui no texto para localizar este trecho. Lembra que eu falei para você? Que das bancas, né? Aí eu falei para você o seguinte, que a banca FCC, essas duas questões aqui são da banca FCC, tá? Ela preza muito a compreensão, ela pesa a mão mais na compreensão do que na interpretação. Tá dito e feito, ó, são informações que estão lá no texto. O que você tem que fazer? Vai lá no texto, cara, que você encontra. Você encontra. Vamos nós aqui, ó. Cara, a seta sempre apontou pro futuro. Até agora. Todas as tecnologias sempre desafiaram moralmente os seres humanos, levando a conceber novos valores e formas de viver em sociedade. Ou seja, a seta sempre apontou para o futuro, até agora. Como assim apontou para o futuro? Rapaz, é o seguinte, ó, vem coisa boa por aí, né? Vem novos valores, enfim, vem uma nova sistemática, uma nova maneira de pensar. Sempre apontamos para o futuro, a seta sempre apontou para o futuro. E a IA, ela olha para o passado, para aquilo que a gente já construiu. Não é isso? Aí vamos nós aqui, ó. Olha só. A seta sempre apontou para o futuro. Está considerando o fato de que a marcha da civilização sempre se fez como aperfeiçoamento da espécie humana, não conhecendo retrocessos.
É porque, assim, a letra A poderia confundir, mas você concorda que ela está exagerada? Ela esticou aqui, ela extrapolou? Sim, sempre apontamos para o futuro, mas dizer que em nenhum momento houve retrocesso é muito forte isso, né? Ó, nunca conhecemos aqui retrocessos, rapaz, nessa marcha. Meu amigo, o negócio já foi, voltou, recuou, avançou de novo, né? No grosso, né? No agregado, né? Como os economistas falam, no agregado, você tem uma evolução. Mas nesses intervalos você tem aí alguns recuos, né? Também, certo? Então esse é o ponto aqui que invalida a letra A. No agregado, sim, a humanidade está se aperfeiçoando. Mas dizer que ela nunca reconheceu, nunca passou por retrocesso é algo muito forte. A letra B, a tendência histórica e moral da tecnologia. Uhum. É visar a um futuro melhor, ameaçado agora pelas tentações da IA. Opa, opa, opa. A tecnologia ela veio para melhorar a nossa vida. Só que agora, rapaz, agora a gente vai ficar estagnado. Ninguém vai sair mais do canto. Ó, a letra B deu uma piscadinha para mim. Vou aqui pôr um pontinho. Letra já tá fora, né? Olha a C. A IA tem se voltado exclusivamente para os tempos vindouros. Errado, né, pessoal? Os tempos vindouros, os tempos que estão por vir. A IA, ao longo do texto, a nossa autora fala, o foco dela é naquilo que a gente já fez. Ela toma como base aquilo que já foi feito. Para, beleza, projetar. Então o foco dela é olhar para trás, o que eles já fizeram. Então, o que vai acontecer com base no que eles já fizeram, né? Sim? Ela olha exclusivamente para o futuro, não. Então, fora a letra C. Olha a letra D. O endeusamento narcísico que acontece, que acomete, perdão, o homem moderno, projeta um futuro pouco auspicioso para a ciência. Cuidado. Cuidado. Cuidado, cuidado, cuidado. Isso está coerente com o texto. Está coerente com o texto. Mas não diz respeito a esta afirmação. Sim? Aqui está coerente com o texto. De fato, esse endeusamento aí que acomete o homem projeta um futuro que não é muito auspicioso, não é muito animador não, viu? Para a ciência. Tem dois erros, na verdade, ó. Primeiro, que essa letra D não corresponde ao que está dito aqui nessa afirmação, né? Essa afirmação diz o seguinte: a seta sempre apontou para o futuro, ou seja, a tecnologia sempre apontou para melhorias no futuro. Não é o que vai acontecer agora, desse jeito, né? Do jeito que a banda está tocando, né? Beleza? Maravilha? Então, primeiro ponto, letra D não diz respeito à afirmação que está aqui no enunciado. Segundo ponto, o problema, rapaz, o problema quem está sendo afetado aí não é a ciência não, viu? É o ser humano. É o ser humano. É o ser humano. Certo? Então, dois erros aí na letra D. Cuidado que a letra D, numa distração ali, num cansaço, o cara facilmente pode marcar. Por fim, a letra E, a obsessão pelo futuro incontrolável da IA leva o homem, certo? Leva o homem a negligenciar seus próprios fundamentos éticos. Certo, mas vamos lá de novo. De novo. Certo? De novo. A obsessão pelo futuro incontornável da IA leva o homem a negligenciar seus próprios fundamentos éticos. Não é a ideia exposta aqui nessa afirmação, né? A ideia exposta aqui nessa afirmação é: a seta sempre apontou para o futuro. A tecnologia sempre foi projetada para trazer melhorias para o homem. Não é o que vai acontecer agora. Certo? Então, nossa resposta aqui é letra B de bola. Cara, qual é o pré-requisito para fazer uma questão dessa? Vamos lá, vamos ser bem sinceros. Tá
estar vivo, rapaz. O pré-requisito é estar vivo. Estar vivo. E, obviamente, praticar, tendo essa noção que a gente explicou aqui, eu acho que vai ajudar. Faz o exercício, ó, por que essa tá certa, por que as outras estão erradas, porque aí você vai calibrar a sua identificação na hora de identificar ali os distratores, você vai ficar mais ágil no processo de leitura, né? Quer ver, ó? Vamos lá? Bora. Olha essa questão de número 3, ó. Vamos nós. Tinha de deixar aquela casa. Não sentia saudades. Era uma casa escura com um cheiro doce e enjoado que nunca passou. Não tinha vista, a não ser a da janela que dava para o edifício ao lado. E só via as cozinhas. Quando anoitecia, toda aquela vizinhança começava ao mesmo tempo a fazer bife. E o ar ficava cheirando a cebola e alho. Ia-se embora com alegria até, porque o outro apartamento tinha uma janela de onde era possível ver o mar. Não todo, mas um pedacinho que lá um dia talvez lhe mostrasse um navio passando. Claro, arejado. A moça está se mudando. Moça, graças a Deus, vamos fugir desse lugar, né? Graças a Deus estou me mudando. Ou apartamento mais ou menos em que eu moro, né? Vou agora para um apartamento melhor, mais arejado, claro, né? Então, sentimento que eu estou percebendo aqui nesse primeiro parágrafo. Ufa, né? Vamos embora. Segue. Mas era preciso levar suas poucas coisas. Uma calça, 2 camisas, um rádio de cabeceira, talcos, dentifrícios, uma lavanda, 4 ou 5 toalhas. Cabia tudo em uma mala só. Aí tinha a gaveta. Tinha de desocupar aquela gaveta. 5 ou 6 cartas guardadas ali. Maravilha. Então tem que mudar, tem que levar as coisas. Aí ela vê essa gaveta de umas cartinhas ali. Vamos ver o que tinha nessas cartinhas. Resolveu ler a começar pela primeira, pondo-as em ordem pelas datas. Ela dizia tanto te amo, e contava que andara chorando na rua, que o fora esperar na estação, que a parenta já andava desconfiada de sua tristeza. No fundo de um envelope, o raminho de cabelo havia escurecido com o tempo, mas era um pedaço de sua beleza e de qualquer forma um pouco de presença a querer bem. Olha aí, galera. Então você tem aí, né, toda essa narrativa aqui, né? Essas cartinhas eram crushes, né, lá da época da moça aí, né, e tal. Tristonha, a moça, o raminho de cabelo, aquela coisa, né? Tá bom. Beleza, né? A moça tá se mudando, foi se mudar, foi ter que desocupar umas gavetas, aí acabou lendo essas cartinhas aí do passado amoroso dela, né? Boa. Vamos nós. O que nós temos aqui, ó? O que nós temos aqui, meus amigos? Olha essa questão 3. Infere-se, ó, do texto que a personagem ao longo de toda a narrativa está sendo tomada por um tipo de nostalgia. Galera, nostalgia significa o quê, hein? Nostalgia é um sentimento que mistura 2 coisas: saudade e tristeza. Rapaz, aquele tempo que não volta mais, né? Tempo bom que não volta mais. Ó, é saudade com misto de tristeza, porque não volta mais esse tempo, né? Beleza? Maravilha, né? Essa cartinha aqui. Meu Deus. Que bom, né? Que bom que era, ó. Nostalgia, tristeza com saudade, que não está relacionada ao espaço físico, mas sim há uma saudade de um estado, o da primeira paixão. Ela não tá com saudade do ambiente em que ela morava, não. Tá dando graças a Deus, né? Embora. Beleza? Saudade aí, essa saudade da paixãozinha dela, né? Tranquilo? Rapaz, nós vamos marcar certo ou vamos marcar errado nesse negócio? Né? Certo ou errado? Certo ou errado? Certo ou errado? Errado. 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 Errado, galera. Vamos lá para maldade, ó. A nostalgia é ao longo de toda a narrativa, pessoal? Toda a narrativa? Toda a narrativa, galera. Por exemplo, neste primeiro parágrafo, ó. Neste primeiro parágrafo, tem nostalgia aqui, pessoal?
Nostalgia, coisa nenhuma, tem alívio, né, ó. Graças a Deus eu tô indo embora. Então, ao longo de toda a narrativa, distrator, sem vergonha. E outra, quem disse que esse crushzinho aqui foi a primeira paixão dela? Um crushzinho lá do passado, né? Mas dizer que foi a primeira paixão, eu não tenho elemento suficiente no texto para afirmar que se tratava aqui da primeira paixão da moça, não. Beleza, meus amigos? Tô te dizendo. Vamos subindo aí, vamos subindo ou descendo? Subindo, não, descendo, né? Subindo no número aqui das questões, né? Você viu aqui, ó, ao vivo e em cores, o distrator? Galera, vamos aqui, ó, para a próxima, 4 e 5, vem comigo. Pixies foi um músico medíocre, mas teve o seu dia de glória no distante ano de 1837. É um concerto em Paris, Franz Liszt tocou uma peça do hoje desconhecido compositor, junto com outra do admirável, maravilhoso e extraordinário Beethoven. Os adjetivos aqui podem ser verdadeiros, mas, como se verá, relativos. Como assim? A plateia, formada por um público refinado, culto e um pouco bovino, como são sempre os homens em ajuntamentos, esperava com impaciência. Liszt tocou Beethoven e foi calorosamente aplaudido. Depois, quando chegou a vez do obscuro e inferior Pixies, manifestou-se o desprezo coletivo. Alguns, com ouvidos mais sensíveis, depois de lerem o programa que anunciava as peças do músico menor, retiraram-se do teatro, incapazes de suportar música de má qualidade. Olha só, rapaz, que povo fresco, hein? Como sabemos, os melômanos são impacientes com as obras de epígonos, tão célebres em reproduzir, em clave rebaixada, as novas técnicas inventadas pelos grandes artistas. Ai, ai, ai. Liszt, no entanto, registraria que um erro tipográfico, olha só, invertera no programa do concerto os nomes de Pixies e Beethoven, ó. Um erro tipográfico, rapaz, cometeram um erro de digitação, meu Deus do céu. Olha que louco. A música de Pixies, ouvida como sendo de Beethoven, foi recebida com entusiasmo e paixão. E a de Beethoven, ouvida como sendo de Pixies, foi enxovalhada, foi vaiada. Esse episódio cômico, se não fosse doloroso, deveria nos tornar mais atentos e menos arrogantes a respeito do que julgamos ser arte. Desconsiderar no fenômeno estético os mecanismos de recepção é correr o risco de aplaudir Pixies como se fosse Beethoven. Olha aí o tapinha na cara, rapaz, do autor, ó. A plateia sem vergonha, ó. O pessoal, no final das contas, vaiou Beethoven. O pessoal foi na aparência, não na essência. É raro, mas acontece quase sempre, né? Vamos cá, meus amigos, ó. Infere-se do texto que na ocasião do concerto em Paris, em 1837, Pixies tocou uma composição de Beethoven como se fosse de sua autoria. Calma. Quem fez isso foi o Liszt, né? Ele tocou uma composição de Beethoven como se fosse de Pixies, né? Então aqui é errado, foi o Liszt. Estou assim pronunciando, né? Beleza? Errado, 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 errado. Liszt equivocou-se na leitura do roteiro de composições que deveria executar. Não, quem se equivocou foi o estagiário. Ai, ai, ai. A plateia revoltou-se contra Liszt por ele ter confundido uma composição de... Não, não. O público julgou as composições apenas com base nas designações equivocadas no programa do concerto. Exatamente. As peças de Pixies e Beethoven foram executadas de modo tão semelhante que o público não foi capaz de distingui-las. É errado, né? Letra D de dado. Bem bonitinha essa daí, né? Facinho, ó. Aí, ó, o autor do texto apresenta a narrativa do concerto de Liszt com o propósito de
Ó, o objetivo. As bancas perguntam muito isso. Qual o objetivo dessa historinha que ele contou aí, ó? Ó, reconhecer que Pixies era tão genial quanto Beethoven? Não, não. Criticar o modo como algumas pessoas consomem arte? Sim. Essa historinha que ele contou, o autor não está se resumindo apenas à historinha, pessoal. Não. O nosso autor aqui, ele está com essa historinha criticando a galera que julga muitas vezes pela aparência sem se prender à essência. Eis o problema, né? Da notoriedade à carreira de Pixies, alertar o público de que de que não se deve confiar em tudo que se lê. Não é esse o propósito. Incentivar o público a ampliar seu repertório musical. Essa letra D poderia gerar alguma dúvida? Mas veja, né? O objetivo aqui do autor não é, ó, cuidado com o que você lê, ele pode estar errado. O objetivo não é isso, o objetivo é criticar. É criticar a galera que vaiou Beethoven, pensando que era Pixies. Que aplaudiu Pixies, pensando que era Beethoven. É a maneira como o pessoal consome arte. O pessoal consome pela aparência, não pela essência. Né? Essa letra D é sem vergonha também, né? Essa letra D também poderia gerar uma dúvida aí, ó. Porque veja, o holofote do texto tá no erro em si ou no comportamento da galera? O que você acha? Comportamento, né? Comportamento. O autor do texto aqui, ele está expondo não um erro, né? Tipográfico tão somente, mas um erro na maneira de se portar diante da música, diante da arte. O foco aqui é o comportamento. Não é verdade? Esse é o ponto, ó. Você vai pôr na balança, né? Esse cara escreveu esse texto todo para dizer que um estagiário errou, foi? Não, ele escreveu esse texto todo para dizer o seguinte, rapaz, a galera é impressionante, né? A galera não sabe nem o que está fazendo, né? A galera não sabe o que está fazendo. A galera não sabe como apreciar de fato a arte, né? Muito bem. Vamos aqui para 6. A 6 é legal. Ó. A frase abaixo que pode ou não, aqui já é pegada FGV, ó. Pode ou não ser considerado uma ironia. Por que eu trouxe essa? Ó? Porque ironia, cara, tá muito presente, né, nas nossas provas aí o conceito de ironia. O que é ironizar, pessoal? Ironizar é não levar a sério aquilo que está dito, aquilo que está escrito. É não levar a sério. Como assim, professor? Vou dar um exemplo bobo, vai. Vou dar um exemplo bobo. Eu estou lá escrevendo um texto, aí que gestor, eu estou lendo um artigo, né? Que gestor brilhante, que gestor competente, que gestor inteligente. Aí eu penso num primeiro momento, pô, esse texto aqui ele vai elogiar o gestor. Aí eu continuo a leitura, aí lá pelas tantas ele diz assim, vejam essa ponte que ele construiu, que liga nada a lugar nenhum. Né? E essas obras todas elas paradas, sem serventia alguma, verdadeiros elefantes brancos. Ih, rapaz, volta lá no início. Volta lá no início, que gestor brilhante, que gestor competente. Tem nada de brilhante, tem nada de competente, tem nada de inteligente. Eu fui irônico, ó. Ironizar é não levar a sério aquilo que está dito, aquilo que está escrito. Na fala você consegue perceber a ironia, às vezes pelo tom de deboche. Mas na escrita é mais sutil. Na escrita é mais sutil você perceber a ironia, tá? Então vamos nós aqui, ó. Uma frase que pode ou não ser considerada uma ironia. Vamos ver. Motorista dá algumas fechadas em outros veículos e uma das passageiras comenta mais uns 3 dias e você já vai saber dirigir, né? Aqui é para levar a sério o que ela está dizendo. Em 3 dias ele vai aprender a dirigir? Vai nada. Aqui ela está sendo irônica, né? E só tem imagem para essa interpretação, né? Só tem imagem para essa interpretação aqui. 2 colegas de trabalho acham um pullover. Pullover é tipo um cachecol, né? Acho que é isso, um cachecol que o pessoal usa no frio, né? Beleza?
Duas colegas de trabalho acham um pullover de uma terceira muito feio e uma delas diz, ela gastou um dinheirão nesse pullover. Rapaz, ó, ela gastou um dinheirão nesse pullover feio, certo? Pode ser que ela esteja falando sério, rapaz, como é que pode? Ela gastou uma nota preta nesse negócio feio desse jeito. Mas ela pode também estar sendo irônica. Ela gastou um dinheirão nisso aí, gastou nada, rapaz. Ela foi querer comprar essas coisas baratas demais, de qualidade contestável, né? Ó, eu posso ter aqui as duas interpretações. De fato, ela gastou muito dinheiro. Ela gastou coisa nenhuma, muquirana ela é. Foi querer economizar e ó, o barato saiu caro, né? Olha aí a letra B olhando pra gente. Vamos ver as outras. Um casal chega a um restaurante completamente vazio e o marido afirma: Está vendo? Eu te disse que devíamos ter feito reserva. Esse daí é corajoso, viu? Esse é corajoso. Ai, ai, ai. Tá vendo? Eu te disse que devíamos ter feito reserva. Tá sendo altamente irônico, né? Altamente irônico. Só tem imagem para essa interpretação aí, né? Tomara que ele esteja vivo ainda, né? Enfim. Dois namorados saem de um cinema e a namorada comenta o filme visto. Eita, filme bom, devíamos ter saído antes. Eita, filme bom. Tem nada de bom esse filme, né? Ironia. O filho fala pra mãe: Você cozinha muito bem. Papai deve ter se separado por causa disso. Meu Deus do céu. Ah, menino. Esse daqui merece uma peia, viu? Peia, pisa, como é que vocês chamam aí? Que é peia, pisa. Chicotezinho, né? Nesse menino aqui, uma chineladazinha, né? Deixar de ser besta. Tá sendo irônico, altamente ácido, né? Cara, aqui dá margem às duas interpretações, ó. De fato ela gastou e ela não gastou, caro, coisa nenhuma. Ela foi super muquirana, certo? Lapada, né, ó. Você tem aqui, ó, letra B de bola, nossa resposta. Boa? Boa. Cara, e por último, essa eu considero surreal, essa questão aqui, ó. Meu Deus. Essa questão aqui é excepcional, cara. Luís XIV, que Deus o tenha, afirmou, ó, toda vez que eu preencho um cargo, eu gero 10 descontentes e um ingrato. Meu amigo, numa frase dessa, o tanto de implícito que você tem aí não está na conta. O tanto de implícito, aquilo que eu falei no começo, compreender, ler o que está escrito, interpretar, ler o que não está escrito. Olha o tanto de implícito que tem aqui, ó. Toda vez que eu preencho um cargo público, eu gero 10 descontentes. 10 descontentes, a galera que foi preterida, né? E um ingrato, ó. Olha só, porque o descontente eu entendo, o cara não foi escolhido, aí ele vai ficar chateado, né? Aí você vai ter que lidar, né, com a chateação, não fui escolhido e tal. E o ingrato foi o cara que foi escolhido, só que ele é ingrato. Agora, ingrato? Porque o que é a ingratidão? É você não retribuir um favor. Hã? Retribuir um favor? Espera aí, eu vou preencher um cargo público, correto? Na esfera aqui da administração pública, eu estou fazendo um favor, pessoal. Porque favor implica retribuição, né? Eu vou retribuir um favor, né? Você me ajudou naquela vez, eu vou retribuir esse favor. Rapaz, patrimonialismo é isso, pessoal? Troca de favores é isso, pessoal? Né? Indicação para cargos públicos aí não com base no mérito, mas sim com base em troca de favores, é isso mesmo, galera? Que absurdo, né? Coisa. Nunca vi isso acontecer na vida, professor. Meu Deus. É isso que está aqui posto, né? Então o cara tem que lidar com o descontentamento da galera que ficou de fora. E ele tem que lidar também com a ingratidão do cara que recebeu o favor de ter assumido ali um cargo público e não retribuísse de volta, né? Não retribui esse favor.
Caramba, hein? Vamos aqui, ó. Ele quer a correta, ó. O governante nunca fica satisfeito com as nomeações para cargos públicos. O professor disse na aula que nunca vai estar certo quando tiver nunca. Não, não disse isso não. Eu não disse isso não, pelo amor de Deus. Certo? Eu disse o seguinte, né? Que afirmações muito categóricas é grande a chance de ela ser falsa, mas assim, não é 100% das vezes não. Segura aí, segura. Nem todo indivíduo nomeado para um cargo público esquece o favor recebido pela nomeação. Rapaz, o que ele está dando a entender aqui é que todo indivíduo nomeado para um cargo público esquece esse favor. É o que ele está dando a entender aqui, ó. Porque, ó, toda vez, não é verdade? Toda vez. Toda vez a mesma coisa, toda vez. Toda vez aqui, ó. Ou eu gero insatisfação, ou eu gero ingratidão. Beleza? Toda vez. Não é verdade? Vamos lá. Ó, essa daqui tá falsa. Beleza? Os candidatos nomeados para um cargo público se mostram ingratos aos demais candidatos. Se mostram ingratos aos demais candidatos. Eles se mostram ingratos a quem os nomeou. Ó, a quem os nomeou. Beleza? Tranquilo, pessoal? Então, falso também. Vários distratores, né? Aqui essa questão é sem vergonha, cara. A nomeação para um cargo deve obrigatoriamente estar ligada à competência do candidato. Oh, meu Deus do céu, Poliana, né? A Poliana, ah, meu Deus. O preenchimento de cargos públicos é uma tarefa difícil, pois todos os candidatos ficam descontentes. Todos não, rapaz. Quem é nomeado, ó, ele divide aqui descontentes e o ingrato. O ingrato, ele está contente. Não? Ele está contente. Galera, nossa resposta letra A, essa questão é sem vergonha, ó. Que o governante, ó, toda vez, ele fala aqui, ó, toda vez, de novo, toda vez. Ou ele tem que lidar com o descontentamento da galera que ficou de fora, ou ele tem que lidar com a ingratidão do cara que foi escolhido e não retribuiu o favor. Ou seja, ele vai ter contrariedade sempre. Não é verdade? Olha aí a nossa resposta. Linda essa questão, hein? Fala a verdade. Resposta aqui, ó. Letra A de aprendizado. Beleza, meus amigos? Ó. Compreensão e interpretação. Vamos resumir? Compreender é ler o que está escrito. Interpretar é ler o que não está escrito. Beleza? Show de bola. Compreender é apontar o que o texto diz. Interpretar é apontar aquilo que o texto dá a entender. Aí entra inferir. Inferir é chegar a uma conclusão a partir das informações presentes no texto. Qual é o risco? O risco é extrapolar. Essa extrapolação muitas vezes fruto de um distrator, uma pequena alteração observada em relação ao texto original que torna aquele item equivocado. Perfeito? É isso, né, moçada? É isso, ó. Então, compreensão e interpretação. Esta aula, ela nunca termina. Nunca. Por quê? Porque são duas habilidades. Habilidade é um negócio que você tem que praticar sempre. Um atleta, né? Se ele deixa de treinar, cara, ele perde o reflexo. Fica uma semana sem treinar, o atleta fica uma semana sem treinar, ele perde ritmo. Não tem jeito, cara. Não tem jeito mesmo, certo? Meus amigos, é isso. Espero que vocês tenham gostado aí, né? Ó, nosso próximo assunto, já deixo aí registrado também o próximo assunto aí do nosso curso regular, tipologia textual. Vamos matar também o assunto tipologia textual, que é um assunto muito frequentemente cobrado nas nossas provas aí da área fiscal, tá bom? Aguardo todos vocês na nossa próxima aula. Forte abraço, tchau, tchau!